Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Israel. Vamos comentar aqui a prova da Santa Casa, Conhecimentos Gerais. Nós tivemos 10 questões de Química bem bacanas, questões bastante simples, posso dizer, né? Nenhuma delas teve um grau de dificuldade muito elevado. Houve baixa contextualização, assim, não houve, por exemplo, textos contando determinadas histórias, falando sobre certos assuntos e perguntando em cima daquilo. As questões, em geral, tiveram um aspecto bem direto e pouco contextualizado, tá? Para se ter uma ideia, em termos de distribuição, né, nós tivemos aí uma prova com 40% de Química Geral, 30% de Físico-Química e 30% de Química Orgânica, né? Não vimos assim questões especificamente de estrutura da matéria, tá? Então assim, uma distribuição bem tradicional. No ano passado nós tivemos o predomínio de Físico-Química, né? Esse ano a Físico-Química estava lá, bem, contribuindo bastante na prova, mas não tanto quanto na versão anterior. Tivemos bastante Química Geral hoje. Isso talvez possa ser explicado pelo caráter de ser uma prova de conhecimentos gerais. Vamos ver o que vai acontecer na parte de conhecimentos específicos, tá? Comentando rapidamente as questões. A questão 51, uma questão para avaliar estado físico de substâncias em função da temperatura. Foi dado o ponto de fusão. O único detalhe é que a temperatura ambiente foi dada na escala em graus Celsius e os pontos de fusão e de ebulição estavam na escala Kelvin, na escala absoluta. Tinha que fazer essa conversãozinha para poder fazer a avaliação, né? As questões 52 e 53, questões bem legais de Química Geral, tá? A questão 52 trabalhando com a ideia de densidade de gases e a 53 conversando aí com a parte de acidez, basicidade ou neutralidade de óxidos, né? Trabalhava-se aí com a ideia dos óxidos ácidos, no caso do CO2, e do monóxido de nitrogênio, que é um óxido de caráter neutro, né? Questão 54, trabalhando o conceito de solubilidade, uma questão excelente, muito bem feita, muito criativa, né? Que exigia realmente conhecimento do conceito de solubilidade para poder utilizar esses números de forma real, né? A questão 55, tivemos uma questão de estequiometria com reagente limitante, mas bem tranquila, só usando o número de mols, nem conversão para massa acabou sendo necessário. Uma questão bem legal. Questão 56, muito bacana, mostrava um alceno que ao queimar, né, 2 mols desse alceno, dava origem a 4 mols de água. Tinha que se fazer lá quase que uma estequiometria para chegar na composição desse alceno e perceber que a gente estava falando ali do eteno e que não haveria isomeria espacial geométrica, a famosa isomeria cis-trans. Muito bacana, muito bem feita essa questão, inteligentíssima. Questão 57, trabalhando com a ideia de equilíbrios químicos, o efeito da temperatura e o efeito da pressão sobre equilíbrios, né, deslocamento segundo o princípio de Le Chatelier. Questão 58, muito bacana, equilíbrios iônicos ácido-base, né, você tinha que fazer aqui, considerar o processo de ionização da piridina, que é o nome dessa substância, e fazer os cálculos para concentração de OH- para poder calcular também o pH, tá? As questões 59 e 60, ambas de química orgânica, sendo a 59 mais focada em bioquímica, né? Mostrava-se aqui um carboidrato na molécula 1 e um alfa-aminoácido na molécula 2, precursores, respectivamente, né? No caso do carboidrato, de macromoléculas como polissacarídeos ou amido, e no caso da molécula 2, um aminoácido, um alfa-aminoácido, precursor de proteínas, de uma forma geral. E a questão 60, a gente adora essas reações, elas estão sempre lá, as reações de óxido-redução em química orgânica, né? Dava-se aqui um ácido orgânico e tinha que sacar que um ácido, ele é tipicamente produto de oxidação de um álcool primário ou de um aldeído, né? Nesse caso, a gente tinha aqui o butan 1-ol, álcool primário, entre as alternativas era a opção, tá? A gente espera, como sempre, que vocês tenham tido um excelente desempenho e vamos firme para a prova de amanhã. Vamos firmes para a próxima prova. Um grande abraço para vocês. Tchau, valeu!